E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo de reação hoje sobre regulação emocional. Então temos aqui um vídeo de corte, um recorte de uma entrevista, de um debate que houve ou teria havido a tentativa de que houvesse esse debate, não sei se ele se completou, mas é um recorte aqui de um debate de Maurício Rendes, que ele é advogado, ele se bacharelou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e fez mestrado e doutorado por Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra. E Janaína Pascoal, que é deputada federal também, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP de São Paulo, professora, inclusive foi professora na Universidade de São Paulo. Vamos lá? Agora eu vou passar para o Hans, que é o nosso jurista aqui também, junto com a Janaína, professor de Direito Constitucional, ex-deputado, ou seja, tem a vivência em todos os ramos que a gente está falando, né, Hans? Queria te ouvir sobre esse Instituto do Impeachment e te deixar à vontade também para perguntar para a Janaína. Boa noite, Afonso, boa noite, Janaína, boa noite, Sabrina, e essa imensa audiência do nosso My News, segunda chamada. Eu estava ouvindo a vereadora Janaína e me ocorreu uma pergunta que eu vou fazer depois dessa primeira minha avaliação sobre o Instituto do Impeachment. Né? Ele está lá tratado no artigo 85, nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Então existe a tipificação de quais são as ações que podem ser consideradas crimes de responsabilidade puníveis com o impeachment do presidente da República. Então no artigo 85, para a gente dar um toque aqui para a nossa audiência, a definição de crimes de responsabilidade são aqueles atos do presidente da República, passíveis de impeachment, que atentam contra a Constituição Federal, especialmente a existência da União, o livre exercício dos poderes do Ministério Público e dos poderes das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então são tipos penais muito abertos, que geram muita polêmica, porque tem um componente também no crime de responsabilidade de uma avaliação política, no caso do presidente da República. E está lá o procedimento, que eu não vou tomar o tempo aqui de vocês todos, o procedimento está definido no artigo 86 da Constituição. Aí essa lei de 1950, a lei 1079, nos artigos 5º a 12, ela detalha o que seria, ela tenta dar mais concretude a esses tipos penais abertos previstos no artigo 85. Então eu acho que essa discussão agora de impeachment no Congresso Nacional, com o país polarizado que está, já começando as pessoas a pensarem nas eleições de 2026, ela não é necessária. Acho que ela é um desvio dos assuntos que interessam à população. A população está preocupada muito mais em que os poderes constituídos resolvam seus problemas de violência, de insegurança pública, que melhore a educação, que melhore o transporte, que melhore a saúde, e por aí vai. Então essa discussão, existem 16 pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados, que não foram despachados pelo presidente Arthur Lira, e estão agora sendo transferidos para o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Então, rediscutir esse procedimento da Lei 1079, né, ou querer discutir esses pedidos de impeachment, é desviar a população, desviar os poderes dos assuntos que realmente interessam na conjuntura atual. Dito isto, eu queria perguntar à vereadora Janaína Pascoal qual a opinião dela sobre uma vertente muito grande que há na teoria social. Eu falei deputada, ex-deputada estadual por São Paulo, porque atualmente ela é vereadora por São Paulo. Eu penso, por exemplo, num grande cientista político como Vanderlei Guilherme dos Santos, que cunhou o conceito de liberais instrumentais autoritários. Tem uma tese de um atual embaixador brasileiro no Líbano, o embaixador Tarcísio Costa. Ele fez uma tese de doutorado na Universidade de Cambridge. Nós fomos contemporâneos, porque quando ele estava fazendo o doutorado dele na Universidade de Cambridge, eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade de Oxford. E nós debatíamos muito as mudanças institucionais que países de desenvolvimento institucional tardio como o Brasil precisavam. E a tese dele, ele mostrava que há uma tradição no liberalismo brasileiro de ser um liberalismo de retórica. Eu diria muito mais, qualquer país democrático precisa ter uma direita democrática, uma esquerda democrática, um centro democrático. O que deveria ser um pressuposto é o compromisso com a democracia. Até com a diferença de perspectivas que cada um tem sobre a democracia. Mas é possível, sim, e outros países já mostraram, ter como denominador comum o respeito às instituições democráticas. E a direita brasileira, ela ainda precisa demonstrar que ela, ou pelo menos parte dela, tem este compromisso democrático. Que a história da direita brasileira, já dizia Vanderlei Guilherme dos Santos, né, já quando estuda, por exemplo, conceitos liberais autoritários, instrumentais, gente como a Luiz Azevedo, como Oliveira Viana, que diziam, não, o atraso do Brasil requer, mesmo para os liberais, uma complacência, ou alguns momentos de autoritarismo. Então isso seria uma teorização do que uma boa parte da direita brasileira fez ao longo da história republicana do Brasil. A direita brasileira sempre foi
no mínimo complacente com as experiências autoritárias, seja dos tenentistas que fizeram a proclamação da República como um golpe de Estado, seja os tenentistas de 22, sejam os militares que estiveram com Vargas na ditadura em 1937 do Estado Novo, depois sempre aquele fogo de Monturo, sempre as Forças Armadas querendo fazer uma ditadura, e sempre houve uma parte do pensamento de direita, gente feita esse Olavo de Carvalho, gente feita Oliveira Viana, sempre houve uma parte do pensamento de direita e das forças políticas de direita complacentes e muitas vezes, como Carlos Lacerda, tramando nos quartéis o atentado contra as instituições democráticas. Essa coisa do bolsonarismo hoje, para muitos analistas, eu estou entre eles, é muito mais uma continuidade de uma veleidade golpista que existe na direita brasileira, uma complacência com a direita brasileira. Dito isto, eu lhe pergunto, você acaba de dizer que se sente uma pessoa de direita, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como você vê essa análise dos teóricos que mostram que a direita brasileira foi, no mínimo, nessa história da vida republicana, complacente com os atentados contra a Constituição, contra as instituições democráticas. A direita brasileira, mesmo a parte civil, sempre participou dos governos militares. Como você vê isso? Você, como uma pessoa de direita, faz a autocrítica disso? Segundo lugar, segunda pergunta, você faz a autocrítica de que o processo de impeachment contra a presidente Dilma foi o início dessas veleidades autoritárias e de um governo como o de Bolsonaro, que passou 4 anos atentando contra as instituições, e que agora, provavelmente, vai ser objeto de uma denúncia penal pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Então, a minha pergunta é, você se arrepende de ter brandido o instrumento da Constituição do artigo 85, do artigo 86, contra a presidente Dilma Rousseff, no que, para muitos, foi, no mínimo, uma tentativa de golpe institucional, usando os artigos da Constituição, mas uma tentativa de interrupção de um mandato popular, sem que houvesse a caracterização. Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. O senhor está parecendo um participante da Inquisição, porque, assim, essa entonação, você se arrepende. Quantas vezes o senhor falou você se arrepende? Eu acho que o senhor tem que voltar um pouco mais na história, pegar ali os filmes, os livros que tratam da Inquisição, perceber que o senhor, que se considera democrático, está bem inquisitorial, né? Se você me permite, eu não vou ficar interrompendo. Um debate como esse é para isso, é para perguntar e ouvir as respostas. Sim. Pode ver, ó, ele reage como? Ela acha que ele está se comportando de modo inquisitorial, como se fosse uma inquisição, e ele responde, não, o debate é para isso, para uma pessoa perguntar e a outra responder. E os jornalistas apoiam, porque realmente, gente, é somente para isso. Ele fez 2 perguntas muito educadamente, não utilizou nenhum termo ofensivo, ele foi um exemplo de boa regulação emocional. E aí vamos ver como ela se comporta. Perguntas a fazer. Mal educado, claro. Modo de paciência. Agressivo, mal educado. A senhora que está sendo mal educada e agressiva. E inquisidor. O senhor tem que. A senhora está reagindo desse jeito. E onde a senhora chega, a senhora deve sofrer essas perguntas. Estou falando. Eu queria. Senhora, minha culpa. Então vamos aguardar. Eu não tenho equilíbrio para fazer o direito. Tratar uma colega como um inquisidor. Eu estou perguntando se a senhora se arrepende dos seus atos. A sua abordagem foi vergonhosa. O seu desequilíbrio é vergonhoso. Eu vou responder. Claro. Responda com como eu disse a sua colega, eu não me arrependo. Porque o dinheiro dos bancos estatais, do BNDES, do Banco do Brasil, esse dinheiro foi utilizado, não foi para projetos sociais, foi para empresários ricos, bilionários, que voltaram. Esse dinheiro que era para o povo foi utilizado contra a lei de responsabilidade fiscal. Bom, vamos lá. Ela não citou nada, fonte nenhuma, falou de um dinheiro de Banco do Brasil, BNDES e tudo, e foi utilizado por pessoas milionárias, que é o dinheiro que era do povo. Ela não citou onde, como, quando. Não dá para ter a menor ideia do que ela está falando. Ela está já muito exaltada. Parece que ela está fazendo, na verdade, ela está fazendo um comício e não um debate. Parece que ela está num comício, e num comício você fala só para quem já concorda com você, e você muitas vezes fala com essa voz alterada e tudo, mas ela está colérica nitidamente pelas expressões faciais, pelo tom de voz, pelo volume da voz.
Então ela já está assim, sem regulação emocional nenhuma, já está completamente descontrolada, e o debatedor já entendeu que ele já ganhou o debate. Ele já ganhou o debate porque o descontrole emocional dela já deu, por WO, deu a vitória para ele. Pergunta se eu me arrependo! Inquisidor! Tem orgulho! Faria tudo de novo! Dobra sua língua para falar comigo! Dobra! Ela está se comportando de maneira autoritária, foi o que ela começou criticando que ele estaria fazendo, não há nenhum sinal de que ele estivesse fazendo isso. Quem exatamente está fazendo isso é ela. Lembra-me muito aquele episódio do general Newton Cruz, se eu não me lembro bem o nome dele. Vamos a esse episódio para vocês entenderem do que eu estou falando. O general Newton Cruz foi um general que participou da ditadura militar, então ele aqui no governo João Figueiredo, em 1983, frente a uma pergunta simples de um jornalista. Vamos ver como ele se comportou. Brasília, pacata e ordeira, que... Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. A porta da Rádio Planalto me se contato de dar um empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a porta do que larga. Não é só não, tá? Larga. Não é só não. Tá bom. Larga. Vem cá. Vai, se liga. Não. Mexe a mão, tá? Vai, pedir desculpa de tudo. Todo mundo vai ouvir. Peço desculpa. Não, foi todo mundo. Peço desculpa. Só não quero pedir. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa. Foi atrás de mim, me agarrou pelo colarinho e me fez eu pedir desculpas. Eu repito, porque não sei porque que eu tinha que pedir desculpa. Mas eu fiz isso, atendi, mas estou tranquilo, porque cumpri o meu dever de repórter da Rádio Planalto. Aqui ela se comportou de modo muito similar a Newton Cruz, e a gente aqui consegue relembrar aqueles sombrios tempos, infelizmente, Janaína Pascoal, infelizmente. Que é isso? A senhora está mostrando é aí isso? a tese de Oliveira Viana, que Sim. a direita O brasileira que é isso? sempre Estou com vergonha. O senhor me respeite. Deputada, E aí, eu gostaria de... Ó, Professora de Direito Constitucional? O que é isso? deputada, Ela falou que ela é professora de Direito Constitucional. Ele também. Ah, ela tem doutorado. E daí? E daí que ela é professora de Direito Constitucional? Ele também. Ah, ela tem doutorado pela USP. Ele tem por Oxford. Então, nada a ver. Argumento nenhum. O descontrole emocional total. E aí, o que eu digo a vocês, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Sempre que estiverem debatendo, seja lá o que for, conversando com quaisquer pessoas, seja lá onde, o que for, primeira coisa não aumentem o volume de sua voz, não alterem seu tom de voz, porque tudo começa com a alteração do tom de voz, do volume de voz, e aí é um escalonamento para a agressividade, que é exatamente o que ocorreu com ela, e que não é a primeira vez. Eu tenho mais um episódio aqui para que nós relembremos. Vamos lá. Bom, essa aparição aqui também denotou uma desregulação emocional muito grande na minha compreensão. Foi durante um comício em favor do impeachment em abril de 2016. O Brasil não é a República da Cobra! O Brasil não é a República da Cobra. Não queremos ser governados por cobras. Falou uma série de coisas assim. E balançou a bandeira desse jeito aí. Não sei se ela balança pela segunda vez, mas isso chamou muita atenção, porque foi um gesto que conteve assim, nesse balançar, nesse rodar de baiana dela, muita agressividade. Assim. Foi um pouco impressionante, um pouco impactante. E vocês observem que é um comício, mas tem todo um tom também muito de pregação religiosa exaltada. Nós somos muito feios! Nós somos muitos Miguéis! Muitas Lúcias! Muitas Janaínas!
nós somos muitos Miguéis, muitas Lúcias, muitas Janaínas e por aí vai, né? Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para o final do debate, vamos ver o que aconteceu. Eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputado... Não concordo com um homem que trata uma mulher como inquisidor. Tentou aí apelar um pouco para uma dimensão feminista, que não é o caso. Não é um homem tratando uma mulher como ele sendo inquisidor, não se trata disso. Ele não fez isso e agora não é hora de trazer esse argumento. Essa carta também está fora. É outra carta falaciosa, a carta fora do baralho. Essa carta não corresponde ao jogo. Eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do My News. Não foi comigo. E ele trouxe... Não foi comigo, não foi interrompendo e muito exaltada, desregulação emocional. Isso é entregar qualquer debate, qualquer interação por WO. Fica entregue. Se você estiver no regime democrático, está entregando por WO. Se o jogo é democrático, isso aí é perder sem nem mesmo entrar em campo. Trouxe aqui um arcabouço de questões, perguntando para a senhora. Essa questão... Em um regime autoritário, onde o outro não tem voz, vão agir que nem como aquele general, Newton Cruz. Mas como ela agiu, se de fato for no campo democrático, perdeu de cara, assim, de início. Já tomou um gol nos primeiros segundos de jogo. Mesmo do arrependimento sobre o impeachment... Que homem falou, você se arrepende? Que é a isso? Senhora... Eu assisto muito a atuação parlamentar da senhora e outras entrevistas que a senhora deu, e essa questão do arrependimento vira e mexe e entra nas perguntas, não é uma pergunta nova. Não desse jeito, mas eu vou responder. Eu claro, não me arrependo. E para dizer isso, que a gente está aqui... E não é correto dizer... Estou terminando. Dizer que só a direita compactua com ditadura. Eu nunca compactuei com o discurso intervencionista. Gente, eu vou deixar, para mim já bastou aqui esse vídeo de reação, de react. Vou deixar para vocês o link, vocês procurem. Tá muito fácil, tá o nome aí do vídeo, tudo tá no canal My News, faz poucos dias. Fique à vontade para assistir tudo lá. Ela simplesmente não consegue sair dessa armadilha emocional na qual ela mesma se colocou. Então... é isso, por hoje é só. Um abraço.